Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. O que os seus filhos estão vendo na internet? Como seus filhos estão se comportando? O que valores eles têm? E o mais importante, será que estão seguros? Será que vivem de acordo com a idade que têm? Bem, o Aparecida Debate fala de um tema muito sério hoje à noite: adultização. Nossas crianças e adolescentes estão seguros? Nas últimas semanas, as denúncias do influenciador Felca trouxeram à tona uma realidade preocupante. Mas a adultização não é um fenômeno novo, não. Ela existe há muito tempo na nossa sociedade, só que a internet ampliou o problema. Bem, comigo participam do programa de hoje, já estão aqui no estúdio presencialmente, o Dr. Ariel de Castro, advogado e secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, a quem eu agradeço pela presença. Boa noite, doutor, seja bem-vindo ao Aparecida Debate. Boa noite, Eduardo, é um prazer estar aqui. Alegria toda nossa. Também conosco presencialmente Rafael Luckmeyer, psicólogo especializado em adolescentes e jovens adultos. Boa noite também, Rafael, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Boa noite, Eduardo, muito obrigado pelo convite de participação. Esse termo ganhou a mídia nas últimas semanas, principalmente nessa última semana, com a denúncia que a gente viu um trechinho dela, tem 50 minutos o todo, né, do que foi postado pelo Felca. A adultização se tornou um tema muito falado aqui no Brasil. Mas vamos explicar o que é para o telespectador em casa poder entender o que significa. Quem prefere começar? Adultização. Doutor, vamos lá. Sim, adultização, e claro que psicólogo tem mais condições de falar sobre esse termo, porque minha área é mais jurídica, mas a adultização seria suprimir a infância. Nós consideramos legalmente que a criança ou adolescente está numa fase peculiar de desenvolvimento. Mas quando, então, você suprime essa fase de desenvolvimento, quando a criança ou adolescente passa a agir como adulto, na nossa época, Eduardo, sim, que não é a mesma do Rafael, que é muito mais jovem que nós brincávamos de ser adultos. Sim. Hoje não, as crianças, adolescentes já se comportam como adultos. E isso está nas nossas casas. Eu sei mexer, por exemplo, no meu iPhone. Quando eu vou mexer em outro celular, eu peço ajuda do meu filho de 6 anos, porque eu não conheço também, os viu, outros doutor? celulares. Com a tecnologia eu tenho que aprender com o mais novo. Então, e isso já é um exemplo de adultização. Sim. Quer dizer, meu filho de 6 anos sabe mexer melhor no aparato tecnológico do que eu. Então, isso já é um sinal de que as fases estão sendo superadas. Mas essa denúncia do Felca, do influenciador, e é importante que uma pessoa que é do meio, então ele passou vários anos, vários meses estudando essas situações e ele já vinha se notabilizando por ser um crítico de outros influencers. Ele já tinha outros vídeos que eram nesse tipo de conteúdo, de crítica, esse mundo, né? Esse é um outro mundo, né? Que não é o mundo das nossas TVs, como a TV Aparecida, onde nós estamos, que não é um mundo que nós estamos acostumados no dia a dia. Nós temos um novo mundo da internet, com todos os perigos desse novo mundo. Então, ele mostra lá que uma menina de 12 anos que está sendo adultizada, que ela está com comportamento adulto nas palavras, nas danças, né, na forma dela ser também tratada pelos adultos que estavam explorando o trabalho infantil, no meu ponto de vista, e lucrando bastante, pagando as famílias desses adolescentes. Então, nós sempre tivemos o que nós chamamos de um mundo adultocêntrico, né? No passado, com o antigo Código de Menores, que depois foi substituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em 90, sempre teve o adultocentrismo, quer dizer, a criança, o adolescente como uma miniatura do adulto. Até que se pensou no âmbito da ONU e também no Brasil, por isso que nós temos
legislações como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são sujeitos de direitos, que têm as suas fases adequadas de desenvolvimento e que não podem ser violadas. E é isso que a gente vê nos dias de hoje, nessa adultização, um termo que ele usou até para evitar que o vídeo fosse bloqueado. Talvez se ele usasse o termo pedofilia, exploração sexual infantil, é possível que o conteúdo dele fosse bloqueado e não ganhasse tanto destaque como ganhou ele usando um novo termo ainda desconhecido do público. Mas ele está tratando ali de exploração do trabalho infantil e de exploração sexual, principalmente. A nossa função aqui é esclarecer você de casa para que você possa refletir também sobre todo esse problema, que não é de hoje que acontece, né? Me chama a atenção que o Felca passou um ano analisando essas redes sociais, ou seja, já vem acontecendo há bastante tempo, mas algo que era permissivo, ou seja, as pessoas olhavam as redes sociais, viam aquilo com naturalidade, infelizmente. Na verdade, assim, é tirar o direito da criança de ser criança, Rafael? Olha, eu acho que um ponto muito interessante a ser contextualizado nesse ponto agora é que a adultização, ela não é só a corrupção da infância. Se nós formos fazer um recorte sócio-histórico, a partir da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos adultos na Europa tinham falecido por conta das guerras, então existiam muito mais crianças e adolescentes naquele período, e ficou conhecido como Baby Boom, por isso que a geração ficou conhecida como Baby Boomer. E na Europa se criou uma cultura que, se os idosos e adultos fizeram 2 guerras mundiais, como nós vamos ter moral para fazer essa reconstrução? Então, a partir dos anos 50, a criança e o adolescente começaram a interpretar, a entrar nesse papel que nós entendemos hoje melhor. E, através da educação, construir e ser a esperança desse mundo melhor. Então, a adultização ela não é só a corrupção da infância, ela é a corrupção de uma certa esperança que se criou a partir dessa cultura, né? E mesmo nós tratemos a infância e a adolescência hoje num papel diferente, por que então nós estamos debatendo a adultização hoje? Porque justamente esse papel, esse local da criança coincidiu com a explosão do marketing. E o marketing ele se utiliza de diversas formas para que venda. Então, ele pode ser muito apelativo e jogar com as partes mais viscerais do ser humano, por exemplo, a erotização. Tem gente ganhando dinheiro com a imagem, explorando essa imagem da criança, né? Com certeza. O fato é esse, né? Principalmente com esse boom das redes sociais, da internet, né? Então tem pessoas aí, no caso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, desse influenciador que foi denunciado nesse vídeo do Felca, que é o Ítalo, que está preso, né? Inclusive foi preso pela polícia. Então, assim, não necessariamente a adultização é sexual, tem só essa conotação sexual. Temos visto muitos casos de mini-coach, por exemplo. Isso está se tornando comum também. Crianças que eram para estar pensando como crianças e não em lucros, empreendimentos. Tem gente ganhando dinheiro em cima disso, né, doutor? A verdade é essa. Sim, você exemplificou bem dos mini-coaches. Nós vimos recentemente o mini-pastor também, que ganhou aí as mídias sociais, até no episódio de charlatanismo, rasgando a receita de uma paciente com câncer grave. Então, e a gente, não é nenhuma crítica aqui religiosa, esse problema pode acontecer em qualquer área, né? E aconteceu aí com um rapaz que, inclusive, depois passou a ser ameaçado nas redes sociais, o que nenhum de nós gostaria que acontecesse, né? Porque alguém também estava explorando ele, né? Porque ele ia para os cultos, ganhava às vezes 10 mil, às vezes 100 mil, e se alguém autorizava usar uma igreja, essa pessoa também estava ganhando dinheiro junto. Os pais e mães depois foram contra as decisões do Conselho Tutelar, da Vara da Infância e Juventude, para que ele não estivesse mais atuando daquela forma. Então, nós temos que proteger as nossas crianças e adolescentes em todas as áreas. Esse é um papel de todos nós como sociedade, da igreja, de todos os setores.
E, de fato, as redes sociais, a internet hoje, é um grande risco, um grande perigo. Por isso que está sendo tratada a necessidade de uma regulamentação, de uma regulação das mídias sociais. A gente, quando sai com nossos filhos, a gente sai de mão dada, a gente verifica se não está andando em um local perigoso, a gente não vai passear na Cracolândia, lá em São Paulo, com uma criança. E a internet hoje é isso, né? Esse cenário de perigo, é uma Cracolândia misturado com os perigos de uma Praça da Sé. E quando a gente sempre teve, né, dos nossos pais, avós, não fale com estranhos. Na internet, as crianças estão falando com estranhos o tempo todo. Sim. Esses jogos online, muitos adultos se passam por crianças e adolescentes, vão jogando, vão atraindo, vão fazendo uma certa amizade ali, entre aspas, porque sequer se conhece realmente quem é, e depois essa pessoa pode marcar um encontro. Pode falar para a criança, você não vai na perua, sai aqui da escola e nós vamos se encontrar. Então, são várias formas de perigos. Às vezes você posta a sua foto do seu filho de fralda e isso vai para uma rede de pedofilia, vai ser utilizado por pedófilos. Às vezes de sunga aqui na praia de Ubatuba você postou e também pode ir para uma rede de pedofilia. Então, esses são os vários perigos da internet que todos nós temos que estar muito atentos. Precisamos ter educação para o ambiente digital, para a proteção de crianças e adolescentes, desde o ensino infantil, porque hoje, antes dos 6 anos, crianças e adolescentes já estão usando os seus celulares, os seus aparelhos aí que estão acessando a internet. Então é necessário, quase 100% hoje das crianças e adolescentes, após os 8 anos, estão utilizando aparelhos de celular, estão acessando internet e redes sociais. Então é necessário esse debate, tanto a educação no ensino fundamental, no ensino médio, desde o ensino infantil, para que sejam educados nessa questão da internet, da proteção, e é uma classificação indicativa. Quando vai passar um programa aqui da TV Aparecida, vai aparecer antes uma classificação indicativa, assim como nas outras emissoras. Por que isso não acontece na internet? Por que não acontece antes de baixar um aplicativo, antes de acessar um site, antes de acessar uma rede social? E a família tem uma grande responsabilidade, né? Principalmente os pais que passam o telefone celular cada vez mais cedo para os filhos. O doutor falou 8 anos, mas eu já vejo crianças com 5, 6 anos com o celular na mão. Sim. E às vezes mexendo sozinhas, né? Sem o acompanhamento dos pais. Mais impressionante isso. Rafael, mesmo sem tratar da sexualidade diretamente, existe um grande impacto, né, para a criança. O que acontece quando uma criança de 10, 12 anos é exposta a conteúdos ou situações que não condizem com a sua idade? Olha, os impactos da adultização também são os impactos da desumanização. Então, quando a criança, ou o próprio adulto também, ele é tratado como um produto e não um fim em si mesmo, então vocês estavam falando, tem gente ganhando dinheiro com isso. Sim. Quando está ganhando dinheiro, você quer ganhar mais, você se baseia nas métricas. Se você se baseia nas métricas e cai, a partir dela você tem um comparativo e você tem ali um processo psicológico nisso. Para uma criança que está construindo o arcabouço comportamental dela, se colocar como um produto, se colocar como uma métrica é extremamente nocivo e podem gerar diversos tipos de transtornos. Por exemplo, a ansiedade. Eu preciso bater aquela meta, eu preciso continuar com os meus views, eu preciso continuar fazendo um conteúdo para que me mantenha relevante. Pode gerar desinteresse para as coisas da própria idade, então eu não quero brincar na rua porque isso é coisa de criança. Hoje eu já tenho um trabalho, hoje eu já gero dinheiro. Então, a desumanização, a tratativa da criança como um produto monetizável, isso falando principalmente no caso de influenciadores, tem diversos danos, inclusive depressão, ansiedade, em algumas vezes transtorno pós-traumático. E um agravante que a partir do momento em que a criança é adultizada,
ela constrói o arcabouço comportamental dela e muitas vezes quando vira um adulto ela não sabe que ela pode se comunicar de outra forma. Então é comum em clínica, quando se atende adultos, ouvir o seguinte: putz, eu acho que eu sou muito, muito grosso ou grossa com os meus filhos. Tá, tudo bem, e como a gente pode tratar diferente? A pessoa fala, eu não sei. Porque ela não tem um arcabouço comportamental e ela nem entende que ela poderia ter outro tipo de atitude ou outro tipo de ação. Sim. Agora, só para a gente encerrar esse bloco, a gente está no finalzinho, passa voando, né? Parece que essa conversa assim, ela é tão importante para todo mundo nesse momento que a gente vai falando aqui e é importante discorrer sobre cada detalhe disso, né? Mas só para a gente encerrar esse bloco, a adultização, ela passa por gestos inocentes e aí vai a orientação para os pais, né? Que às vezes colocam os filhos, sujeitam os filhos a uma postagem na internet e às vezes inocentemente, mas isso para quem está vendo e está pegando esse post, não vai ver dessa forma, né? Então, tipo, dar maquiagem para criança, né? E exibir isso, ela colocando e ela fazendo maquiagem, uma criança de 5, 8 anos. Colocá-la a par de assuntos que não são da idade dela. Então precisa ficar atento, até pequenos gestos que às vezes parecem inocentes, podem ser reaproveitados lá na frente por quem tem maldade, né? Sim, exatamente. O Rafael estava falando de quando se suprime, passa por cima da infância. Então, é quando você coloca a criança ou adolescente diante de conteúdos que são mais próprios dos adultos, conteúdos de violência, conteúdos eróticos, conteúdos pornográficos, conteúdos de difícil entendimento, técnicos, acadêmicos também, estão fora da infância. Às vezes a criança está se alfabetizando e os pais e mães já estão querendo impor que ela leia livros extremamente complexos. Então, tudo isso é uma forma de adultização, de desrespeitar o período, às vezes não dormir no horário correto também, passar a noite acordada, assistindo filme, usando internet, já é uma forma também de adultização grave. Então tem muitas situações, ser violada nos seus direitos, a criança que presencia o pai chegando bêbado e batendo na mãe, isso é forma de adultização e que vai deixar traumas gravíssimos para toda a vida da criança. Então nós teríamos aí milhares de exemplos de como essa adultização vem acontecendo. E isso não é recente, né, Eduardo? Você deve lembrar da boquinha da garrafa, daquelas crianças dançando até em alguns programas de TV na boquinha da garrafa, com roupas sensuais, com maquiagem, com tudo. Então, no Brasil, nós temos esse cenário muito forte, muito presente e que, infelizmente, isso desrespeita a nossa legislação e gera danos que depois acabam sendo irreversíveis para as crianças e adolescentes. O Brasil é o 5º país do mundo que mais consome, por exemplo, pornografia infantil, segundo as organizações internacionais. Vários países europeus estão na frente, então a Europa nem sempre é bom exemplo nesse tipo de situação. Ano passado foram mais de 52.000 denúncias que a SaferNet, que é um canal que se dedica a esse tipo de atuação na internet, uma ONG, ela recebeu no Brasil de pornografia infantil, entre outras situações. Então, precisamos realmente levar a cabo essa discussão. De fato, né, o doutor trouxe esse exemplo da boquinha da garrafa, que é algo que acontecia 10, 20 anos atrás, né? Ou seja, já acontecia. As redes sociais apenas evidenciaram e agravaram esse problema da adultização aqui no Brasil. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui no Aparecida Debate, mas a gente volta daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre esse tema bastante sério que interessa para todos, adultização. A gente volta já. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre a adultização. Essa denúncia que ele faz de pequenos sinais do que o conteúdo está servindo na pornografia, ainda que sem o intuito de quem postou. Então eu pergunto para vocês, dos nossos convidados de hoje, doutor Ariel, Rafael, que outros sinais os pais devem ficar atentos, né? E eles têm essa obrigação de monitorar, tem sim, né? Quando a gente fala de criança,
A criança não pode ter a liberdade de usar como queira a internet, principalmente as redes sociais. Até vai uma discussão aqui se criança deveria ou não ter rede social, né? Mas daí a gente vai por outro caminho. Mas, assim, focando nesse assunto, que sinais são esses, doutor? Sim, nós devemos levar em consideração as mudanças bruscas de comportamento, né, que são muito estudadas na própria psicologia. Quando a criança é bem extrovertida, se torna muito introvertida de repente, ou que ela já tinha conseguido avançar na própria questão da higiene pessoal, de não urinar mais na cama, volta a ter que usar fralda. Nós temos irritabilidade, né, ansiedade, estresse, muitos sinais de que a criança está com um comportamento diferente, deve estar com alguma conversa aí por meio de chats, de redes sociais, de jogos online. Então os pais e mães podem identificar a partir dessas mudanças. E claro que o Estado jamais vai conseguir controlar a casa das pessoas, o celular de cada um. Então cabe aos pais e mães orientarem seus filhos, ainda que a escola tenha no seu currículo a educação para os meios digitais, o pai e a mãe é que tem esse papel. Hoje já tem aplicativos de controle parental, que controla o tempo que a criança fica exposta na internet, depois bloqueia o celular, que faz o controle de conteúdos do tipo de aplicativo, vai precisar da senha do pai e da mãe. Então é importante que os pais e mães já instalem esse tipo de aplicativo e também evitem expor excessivamente nas redes sociais. A gente sabe que é inevitável, até eu coloco foto do meu filho, porque muitos parentes estão distantes, quer ver o desenvolvimento da criança, olha, ele cresceu, que legal e tal. Mas evitar, assim, de sunga, de fralda, né, de situações que pode virar conteúdo para pedofilia, para pornografia infantil, como o Felca demonstrou aí, esse tal de trade, né, essa chamada troca. Então nós temos que estar muito atentos a todas essas situações, porque mesmo a gente não querendo contribuir para a pornografia, nós muitas vezes estamos sendo usados, né? Os nossos conteúdos podem acabar sendo mal utilizados pelos criminosos da internet, que são muitos, né? São aqueles golpes, estelionatos, fraudes, crimes de ódio, xenofobia, homofobia, misoginia, racismo. Temos tantos crimes, infelizmente, hoje na internet, então nós temos que estar sempre muito atentos. Criminosos que, inclusive, às vezes são anônimos para a gente, né? Criam perfis falsos para justamente aplicarem todo tipo de crime na internet. Postar vídeos e fotos de crianças em redes sociais é um risco. A gente está chegando a essa conclusão aqui, principalmente algo muito inocente, de fralda, como o doutor estava falando aqui, de sunga na praia, né? Que para nós é a coisa mais normal do mundo, mas aquilo lá postado pode virar uma arma na mão do criminoso. Ainda mais hoje, né, Rafael? E aí a gente vai entrar nessa evolução da tecnologia. Inteligência artificial, deepfake, e aí se agrava mais ainda, né? Se agrava mais ainda, e uma coisa interessante para se comentar as redes sociais ganharam esse destaque popular faz mais ou menos 15 anos. Sim. Então é muito pouco tempo. A cultura, ela não teve tempo de absorver e desenvolver dentro de casa certos modelos em que, por exemplo, as avós tinham. Se você se guiasse, por exemplo, por alguma fala da sua avó, provavelmente aquilo ia servir. Então, assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Com certeza, a sua avó ela tinha aquela sabedoria construída ao longo do tempo pela própria cultura. Em 15 anos, não deu tempo da cultura, dos pais, das próprias crianças absorverem e criarem maneiras de lidar com a tecnologia. E, como a tecnologia vem se desenvolvendo cada vez mais, e agora a inteligência artificial entra em jogo, a cultura ela não está conseguindo correr atrás. Inclusive, o doutor pode falar melhor sobre isso, até a parte legislativa é difícil de acompanhar, né? A parte de regulamentação. Então,
os riscos eles vão surgindo, eles têm que ser trabalhados de uma maneira coerente e esse trabalho ele leva um certo tempo. E a partir desse certo tempo nós temos essas distorções. Falando da questão de lei, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, agora em julho, completou 35 anos. Paralelamente, a gente está vendo essa evolução muito rápida da tecnologia. Precisa de uma atualização, esse estatuto, para o mundo de hoje que a gente está vivendo, doutor? Sim, o Estatuto ele foi criado em 90. Lá, você é dessa época também e eu também. A realidade é totalmente diferente. O Rafael não tinha nascido ainda, ele nasceu depois. Não. Mas então, lá a gente nem imaginava, né, que nós teríamos esse aparato todo, que um tablet teria acesso a tudo, que um celular acessaria todo tipo de conteúdo, poderia fazer vídeos e todo tipo de foto e tantas situações que nós temos hoje. Inteligência artificial, que é um outro problema hoje. Recentemente, uma ONG importante de direitos humanos, Human Rights Watch, ela mostrou as violações aí do acesso de dados, como os dados de crianças e adolescentes são distribuídos pelo mundo, tanto em redes de pornografia infantil, mas também a utilização dos dados para a questão de consumo. Vocês já devem ter percebido que quando você vai fazer uma busca de hotel, de passagem aérea, na internet, num navegador comum, vai pelo Mozilla, por exemplo. Depois você abre o Instagram, o Facebook, aparece um monte de propaganda de passagem aérea. Basta pesquisar. E de hotéis e tudo. Então, quer dizer, os seus dados estão sendo utilizados ali para o consumo. Isso acontece também para o consumo direcionado às crianças e adolescentes, que é considerada uma situação abusiva. O Estatuto sofreu algumas atualizações. Por exemplo, nesse caso do Ítalo, nós temos uma atualização feita por uma lei em 2008, no Estatuto, que ela prevê a punição para quem produz, para quem dirige, para quem cria esse tipo de cena pornográfica envolvendo crianças e adolescentes. Também vale para quem publica, para quem distribui, retransmite, para quem assedia e traz as crianças para gravar esse tipo de conteúdo. E a pena pode chegar a 8 anos de prisão, que é um dos crimes que ele está sendo processado. Nós temos um outro que é submeter crianças e adolescentes a vexame e a constrangimento. Pode chegar a 2 anos de prisão. Então, nós temos já algumas previsões legais. O que estão ainda faltando são instrumentos de maior controle, de prevenção e de punição também dessas chamadas Big Techs, das plataformas, das empresas, que são empresas milionárias que estão faturando com a pornografia infantil, com os crimes de ódio, com as fraudes na internet e todo esse tipo de situação. Por meio do direcionamento, do impulsionamento, da monetização, do algoritmo e tantas outras formas aí de que a internet, então, acaba sendo aí povoada, né, e acaba ganhando um grande número de visualizações, e isso se transforma em dinheiro, isso se transforma em lucro para essas empresas e para esses chamados influencers. E o que é perigoso da nova geração, às vezes a gente vê vídeo lá de crianças falando, eu não vou estudar, eu não vou fazer faculdade, não vou, para que eu vou ficar todo dia acordando 5, 6 horas da manhã, se eu posso ser influencer, ficar aqui falando no computador, no celular e vou ganhar dinheiro com isso, e desincentivando os estudos, né? Então isso é muito, muito grave, né? Um cenário muito difícil para as novas gerações. É uma inversão total de valores, né, Total. Rafael? E isso, perigoso está aí, né? Sim. A adultização hoje ela está sendo preferível para as crianças. Sim. Elas estão querendo. É exatamente o que ele falou. Quando eu fui psicólogo escolar, eu lembro que eu fui puxar a orelha de um menino que ele não queria estudar matemática. Ele falou, Rafael, hoje o meu TikTok tem tantas visualizações, estou quase conseguindo a monetização, então
se eu fizer isso aqui vai me dar mais futuro do que a matemática. Eu não sei porque você está vindo falar comigo, porque isso que vocês estão ensinando não serve para nada. Então você escuta esse tipo de fala, que é uma fala totalmente adulta de um empresário, de uma certa forma. Sim. E... Isso assusta, né? Assusta. Vindo de uma criança, isso assusta. Totalmente. E há um tempo atrás, aquela MC Melody explodiu, e aí ela fez uma música em que ela estava falando assim, para as pessoas que faziam críticas. Não, você está me criticando porque você é invejoso, porque na minha idade você não teve o sucesso que eu tenho. Então você tem esse tipo de comportamento e esse ciclo. Então, desde os pais de hoje são as crianças dos anos 80, 90 e anos 2000, eles têm essa tratativa a partir do arcabouço comportamental. A criança tem o comportamento mimético, imita e fecha o ciclo. É sério, né? Por isso que a gente está colocando esse debate, por isso que eu vou até colocar esse ponto, doutor, me permita. Você tem algo positivo nessa denúncia do Felca que trouxe para o debate esse tema que já estava acontecendo, é um fato que já acontecia nas redes sociais até com frequência, né? E que não era tratado devidamente, né? Inclusive, lá no Congresso Nacional, vários projetos que tratam da adultização estavam lá engavetados, estavam parados. E isso acelerou, né? Principalmente o presidente da Câmara, Hugo Mota, está prometendo, junto com outros deputados, colocar em votação nessa semana parte desses projetos. E um chama atenção. Eu vou ler aqui, é o PL 2622/2022. Só para a gente encerrar esse bloco, doutor, do que trata, já foi aprovado pelo Senado, inclusive, está ganhando muita força. Do que trata esse projeto de lei? É suficiente para proteger, nesse primeiro momento, as nossas crianças? Sim, esse projeto de lei vem sendo discutido desde a época da pandemia e pelas entidades da sociedade civil, junto com o senador Alessandro Vieira, ocorreram várias audiências públicas, também pude participar, e ele, nesse primeiro momento, ele seria o mais adequado para essa proteção da infância e adolescência. Ele traz instrumentos tanto de prevenção, quer dizer, essas empresas, Big Techs, essas plataformas, elas vão ter que contratar pessoas para fazer uma análise do que é adequado, do que não é adequado, voltado às crianças e adolescentes, do que é pornografia, exploração sexual infantil e do que não é. Hoje nós não temos critério nenhum. Eu dou um exemplo, no mês de maio, que era o mês de combate ao abuso e exploração sexual, eu postei um vídeo de uma reportagem contra o abuso e exploração e eu perdi meu Facebook, foi bloqueado, mas era contra, não era a favor ao abuso e exploração. Quer dizer, então eles não têm critério nenhum, eles vão ter que se estruturar, essas empresas, para eles fazerem uma análise concreta e sempre evitar qualquer tipo. Vão ser obrigados a evitar monetização, impulsionamento, direcionamentos, algoritmo voltado a conteúdos pornográficos de exploração sexual de crianças e adolescentes ou qualquer outra situação que viole os direitos de crianças e adolescentes, que a lei brasileira, o Estatuto, a Constituição são muito claros, tratam da proteção integral da criança e do adolescente e que devem estar a salvo de qualquer forma de exploração, de violência, de crueldade e até mesmo de opressão. E existe o direito ao respeito, à dignidade, à imagem e tudo isso, infelizmente, vem sendo violado. E quando vocês falavam, a gente vê que nos dias de hoje na internet, nós temos jornalista que não é jornalista, falando e trazendo um monte de fake news sem comprovação nenhuma, psicólogo que não é psicólogo, advogado que não é advogado. Então hoje, qualquer pessoa que, mesmo que não sabe nada, que seja um idiota completo, ela vai lá na internet e cria um conteúdo e muita gente vai acreditar naquilo e muitas vezes aquilo não passa de uma grande mentira, né? Se auto-intitula, né? Sim. Se dá o cargo, se dá a formação e todos embarcam nessa, digamos assim, né? Sim. Principalmente pelas redes sociais, porque não tem esse controle, e lucram, não tem essa regulação e lucram com isso, né? É um primeiro passo, você vê, Rafael, pelo menos
é algo que está se discutindo e está avançando finalmente no Congresso Nacional? Houve uma reação por parte dos parlamentares? Porque quando a gente fala de lei, a lei parte do Congresso Nacional. São os deputados e senadores que fazem as leis. Então, pelo menos nisso, algo positivo. Houve uma reação. Sim. Uma coisa muito importante de se falar é que o Felca ele teve um poder como cidadão. Então, ele como cidadão conseguiu, através do vídeo, da influência dele, conseguir essa vitória. Porque, já, igual você falou, já estava engavetado faz um tempo. Sim. Hoje, as crianças ela não têm condição psicológica nem física para conseguir lidar com esse mundo digital sozinho, porque ele é extremamente predatório. Então, enquanto as pessoas estão lucrando, elas estão usando cada vez mais técnicas que jogam com a psicologia, o neuromarketing e abusando da neurologia para que nós fiquemos viciados naquilo. E hoje, inclusive, nós falamos de uma adicção virtual. E isso, na infância, a formação dessa adicção virtual na infância é muito mais fácil de acontecer por conta da plasticidade do cérebro, né? Sim. É algo muito sério, a gente está caminhando para o final desse segundo bloco, mas tem mais discussão ainda no terceiro e último bloco, portanto eu peço para você continuar um pouquinho mais aí no seu sofá, assistindo a TV Aparecida, porque isso é formação, para que você principalmente faça uma reflexão sobre esse assunto que diz respeito diretamente à família. Mais um intervalo aqui na Aparecida Debate, hoje falando sobre adultização, a gente volta já. Estamos de volta com a Aparecida Debate, que hoje fala sobre a adultização. Participam conosco do programa o Dr. Ariel de Castro, advogado e secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, também Rafael Luckmeier, psicólogo especializado em adolescentes e jovens adultos. A gente está caminhando aqui para o final do programa, né? A gente falou sobre muita coisa, mas algo que é essencial para os pais. Tem uma idade adequada para a criança começar a usar redes sociais? Quando que ela pode ter o seu celular próprio? Ganhar de presente um celular das mãos dos pais, né? Sabendo que, logicamente, a criança ela vai querer usar o tempo todo, porque aquela novidade, tecnologia é atraente, né? Tem fórmula para isso? Ou depende de caso a caso? Quem gostaria de começar, doutor? Olha, Rafael. Em relação às idades, hoje se tem sim recomendações, então até os 3 anos é zero. Nada de celular. Nada. Não se utilize, você só vai estragar a criança. Vamos usar esse termo, só vai estragar a criança. Dos 3 aos 7, a gente pode falar aí em 1 hora, mais ou menos, controlando ali o conteúdo, não deixando ela ver vídeos curtos. Os vídeos curtos não têm necessariamente um início, um meio, um fim, um desenvolvimento. É uma dopamina totalmente barata que a criança vai ter ali, ela vai se acostumar com isso. Para cima dos 7 anos até os 16, você pode falar em umas 2 horas, 3 por aí. E a partir dos 16 até a idade adulta, o mais coerente seria ali até umas 4 horas por dia. Porém, eu, quando atendo em clínica, chego a pegar o celular de criança assim, na parte de bem-estar digital, em que a média da criança dá 14, 12 horas. Meu pai. Então, assim, tem que ser de fato não entra controlado. na minha cabeça uma criança usando o celular durante 12 ou 14 horas do dia, que tem 24, né? Então, e assim, e normalmente crianças a partir dos 10 anos, porque o pai, a partir dos 10 anos, já acha que pode dar o celular para a criança. Porque ela insiste também. Porque é um modo hoje também de existir. Por exemplo, na época de vocês existiam na rua. Sim. Hoje, com as redes sociais, se você não posta nada, você não existe. A criança ela não quer deixar de existir. Então, como substituição para as redes sociais, o que você também pode fazer? Né? Então, isso é um debate novo e que ele precisa acontecer. Como substituir a tela nesse local de existência e socialização. Porque a criança, ela entra em jogos, entra no Instagram, ela conversa sobre aqueles temas na escola. Então, você vê, assim, normalmente, grupos de crianças conversando em intervalos em escolas, elas estão comentando coisas que aconteceram no Instagram e nas redes sociais. E parar de achar que só as redes sociais
são internet, porque as redes sociais sequestraram esse espaço e nós esquecemos que existem diversas ferramentas e coisas mais saudáveis para se substituir. Sim, porque o pai acaba dando para a criança um celular para entreter a criança, né? E às vezes é para dar sossego. Para dar sossego, Você usar o português claro, né? E aí é aí que se complica tudo, né, doutor? Porque aí você acaba criando uma situação mais grave ainda, né? Sim, nós temos que lembrar que a expansão muito grande dos celulares, dos computadores, do acesso à internet se deu na pandemia, porque foi necessário, inclusive, para estudar. Sim. Lá foi praticamente obrigatório, né, que a criança ou adolescente tivesse um celular, um computador para assistir às aulas online, porque naquele momento não tinha vacina, tinha que ter um distanciamento social. E isso expandiu muito, todos passaram a ter. E daí passou a pandemia, se manteve a mesma situação, né? E como o Rafael disse, a questão hoje é de existência. Às vezes eu tenho amigos que se não postam alguma coisa no Stories, eu mando mensagem. Depois de uma semana, você está bem, está vivo? Então, é uma questão de existência, né? Virou uma questão de existência para todos nós, esse vício que nós adquirimos. E é um vício muito parecido com drogas, infelizmente. Porque, e cada vez mais nós vamos precisar de psicólogos, de psiquiatras que possam tratar desse vício. É um vício que atinge todos nós. Nos atinge no trânsito, no uso que a gente faz para o próprio trabalho. Hoje a gente não tem mais hora de trabalho, né? A gente está o tempo todo conectado e dependente daquelas mensagens, esperando o tempo todo, né? Aquela ansiedade. Teve um psicólogo, acho que americano, que o Rafael deve conhecer, que ele escreveu o livro da geração ansiosa. Jonathan que é Haidt. Isso que está acontecendo hoje no planeta, né? Com as crianças, adolescentes e com todos nós, né? Nós temos que pensar como nos desintoxicar dos celulares, das redes sociais. E então não é algo só para as crianças e adolescentes. Mas é claro que é necessário, minimamente, regulamentações, né? Que possam estabelecer mais segurança para todos nós, para os pais, para as mães, e a responsabilização também dessas empresas. E elas só vão sentir quando pegar no bolso, quando as punições forem financeiras, né? Então, é o que estabelece esse projeto de lei que deve ser também aprovado essa semana. Agora, os pais e mães, eles, além do dever do poder familiar, que é de amparar, de cuidar, de educar, e de proteger seus filhos, são deveres que estão na legislação, no Estatuto da Criança, no Código Civil, devem levar em conta se um filho ou uma filha ofender alguém na internet, causar algum dano, fizer algum golpe contra alguém financeiro, por exemplo, quem indeniza é o pai e a mãe. Não é a criança ou adolescente que vai indenizar. Exatamente. Hoje existem muitas ações assim de danos morais. Às vezes de criança que foi lá xingar, ofender outra pessoa, daí quem vai responder por danos morais é o pai e a mãe. O adolescente, a partir dos 12, ele responde pelo ato infracional. Injúria, calúnia, difamação, outros crimes, racismo, entre outros. Mas o pai e a mãe sempre vai ter o dever de indenizar até o seu filho completar 18 anos de idade. Então, é necessário refletir sobre essa responsabilidade. Muita gente não leva em conta isso, só vai saber que isso acontece quando receber a intimação. Quando aí pode ser tarde, processado. Né? Por isso a importância de monitorar, né? Como o Rafael disse, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem divulgado algumas recomendações importantes sobre quando é adequado ou não o uso da internet, quantas horas por dia, quando entregar um aparelho de celular. Então, temos um guia do governo federal que está na internet também,
que foi construído junto com as entidades da sociedade civil, com especialistas, voltado aos pais, às mães, à sociedade. Então é importante, vai lá no Google e procura o Guia de Acesso à Internet por Crianças e Adolescentes, que você vai ter lá alguns parâmetros importantes sobre idade, quando dá um aparelho, quando que a criança ou adolescente deve estar numa rede social. Várias redes já evitam, não deixam antes dos 12 anos de idade, deixam só aos 13. A Austrália está proibindo, só pode a partir dos 16 anos de idade ter acesso às redes sociais. Então, essa discussão, claro que cada vez mais vai ganhar corpo no nosso país. Agora, não é que eu ouvi falar, eu já presenciei, e eu creio que vocês também já tenham presenciado, né? Uma criança que agora não quer mais sair com os pais, ela quer ficar dentro de casa, conectada na internet, né? Ou quando vai sair com os pais, primeira coisa que pergunta, lá tem o Wi-Fi para poder conectar, e a hora que chega nesse determinado local, ela se conecta à internet e não sociabiliza, como a gente estava falando, né, Rafael? Bem, a gente está caminhando para o final do programa, a gente falou muito de criança, adolescente. É diferente, é mais perigoso, é mais sério? Que sinais que os pais devem ficar atentos para o adolescente? Olha, adolescente é um risco maior porque ele já acha que tem certa autonomia. E nem por lei ele é tão autônomo assim. Então, assim, de fato, a parte dos adolescentes é, assim, um ponto de tensão. Uma coisa que, inclusive, estão fazendo agora, principalmente público adolescente, é entrar no mundo dos jogos online das bets, que é um caso total de adultização. Então, assim, quais sinais você pode olhar no seu filho? O doutor já falou alguns anteriormente, e são os comportamentos de reclusão. Isso de ficar trancado também pode ser um sinal de adicção eletrônica, porque hoje a nossa atenção ela não é mais nossa, hoje a atenção é uma commodity das empresas. Então, por exemplo, hoje as big techs elas ficam se degladiando pela sua atenção. Se a atenção fosse sua, hoje você escolheria onde você quer colocá-la. E hoje a gente abre o celular e quando vê está lá na rede social. Então, assim, os adolescentes também estão perdendo traços sociais e ficando adictos da internet, também por conta desse traço de existência, porque eles precisam existir em algum lugar, e eles estão perdendo esses traços sociais que têm de ser verificados. Então, vocabulário, um vocabulário empobrecido no adolescente tem que ser verificado. Ele está lendo o que na internet? O pessoal escrevendo errado, falando gíria. Como ele vai conseguir simbolizar? Porque a gente simboliza a vida através da linguagem. Se a gente tem um vocabulário empobrecido, a gente não consegue lidar direito com as coisas. Inclusive, em terapia, a gente vê muito isso. O adolescente querendo assim, entender o que está acontecendo, você vai lá e monta uma frase com algumas palavras diferentes para ele, e ele, nossa, é exatamente isso que eu estou passando. Então, vocabulário empobrecido, falta de tato social, o manejo com o espaço social do outro. Hoje a gente vê um desrespeito muito grande no espaço social auditivo. Então, a pessoa, adolescente, adultos também, mas é mais evidente adolescentes, eles pegam e ficam ouvindo o som do celular alto pra caramba no ambiente. Então, eles não têm essa noção. Então, reclusão, falta de vocabulário, cuidado com o local do outro, são pontos interessantes para se ver se a internet está fazendo mal ali para o adolescente. Bem, a gente tem só alguns minutinhos, mas é algo que a gente precisa, até vou pedir para vocês falarem rapidamente sobre isso, mas que é tão importante quanto tudo que a gente já conversou nesses 3 blocos aqui do Aparecida Debate. O Felca é um influenciador. Ele usou as redes sociais para fazer a denúncia. E essa denúncia ganhou essa abordagem nacional, né? Todo o Brasil hoje só fala praticamente disso também. Mas para uma pessoa que presencia um adulto explorando uma criança ou adolescente, expondo a sua imagem, contrariando a lei, como é que ela faz para denunciar? Tem um canal direto para denunciar? Denuncia apenas aquela postagem? Denuncia a rede social também? Doutor, por favor.
Sim, nós temos alguns canais, né, como o próprio Disque 100, que é o mais conhecido, que é o número 100. Ele também tem página na internet. E, claro, quando você está tratando de postagens, você deve pegar o link, você deve fazer print para poder fazer a denúncia, porque senão aquilo logo some, né? Às vezes só o link você já não consegue, também aquilo pode estar sumir da internet repentinamente. Então, de preferência o print, de preferência ter o link, encaminhar para o setor do Disque 100 na internet, que também recebe denúncia, ou para a SaferNet, que tem uma ONG, que tem parceria com o governo federal, com o Ministério Público Federal, e que é especializada nesse tipo de situação. Nós, lembrando aí dessas questões de adolescentes, vimos recentemente operações da Polícia Federal com as polícias estaduais, em que famílias foram, de repente, surpreendidas com a visita da Polícia Federal às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, mandado de busca e apreensão. E a família jamais pensava que um dia isso poderia acontecer. Achava que isso só acontecia com um político envolvido em corrupção, com grandes criminosos das facções criminosas, e, de repente, uma família comum pode ser surpreendida com a Polícia Federal entrando na sua casa 6 horas da manhã. E, nesses casos, eram seus filhos adolescentes que estavam trancados nos quartos e que estavam produzindo conteúdos pornográficos, revendendo, participando de redes de pedofilia, de redes que fazem golpes contra idosos e outras, até tramando ataques em escolas, né? Nós tivemos vários nos últimos anos que até começaram a ser tramados pela Deep Web, pelo Discord. Então, nós temos que nos preocupar. Nós vimos até um caso que iam queimar um morador de rua vivo para produzir cenas para a internet. Estava planejado. A Polícia Federal identificou antes, junto com as polícias estaduais, e foi na casa desses adolescentes, eles foram apreendidos. Então, olha o perigo todo que nós temos aí por trás dessas situações. Então, nós temos que a sociedade tem que estar muito consciente disso e, no dia a dia, acompanhar o que os seus filhos estão fazendo, dialogar, entrar no quarto, verificar os conteúdos. Isso não é invasão de privacidade, não. Isso é dever dos pais, das mães, dever das famílias, dever de todos nós como sociedade. Nós temos que proteger as crianças e adolescentes. Procure o Conselho Tutelar, procure a Promotoria da Infância e Juventude. Então, existem várias formas aí de denunciar e de levar essas questões para frente. Que tal o negócio, né? Só para a gente finalizar de vez mesmo, mas esse debate vai continuar, né? E é algo que a gente tem o dever de continuar falando sobre esse assunto. A pessoa que fala assim, ela vê aquela postagem, vê que a criança está sendo exposta, está sendo abusada, né? De alguma forma, ela ignora aquilo, ela está ignorando algo que pode recair sobre ela. Porque ela tem filhos, tem sobrinhos, tem pessoas do convívio dela que muitas vezes pode acabar voltando contra ela. Então, por isso, o dever, obrigação mesmo, como cidadão, de denunciar esses casos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui em nossos estúdios. Muito obrigado, prazer. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @TJAparecidaOficial. Além das notícias e bastidores da programação, você aí de casa também pode sugerir temas para a gente debater aqui toda terça-feira no canal de Nossa Senhora. Aparecida Debate fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo descanso e até a próxima.